Fala pessoal, vou mostrar aqui para vocês como criar uma imagem personalizada de um Windows, uma instalação padrão para a gente ganhar tempo. Então eu vou abrir o meu Hyper-V. Eu uso o Hyper-V, mas o processo é o mesmo caso você queira usar VirtualBox ou qualquer outro sistema de máquinas virtuais. Vamos ignorar esse aqui, eu vou criar uma do zero. Então a primeira coisa a fazer é criar um novo disco. Eu vou criar um disco em VHDX. Vou usar a expansão dinâmica, não vou entrar nos detalhes da diferença. Vou colocar um nome aqui. Win 10 Tutorial. Meu local, onde eu já salvo os discos, eu só vou copiar o nome aqui para deixar o nome da nossa máquina virtual com o mesmo nome do disco. Vamos avançar. Vamos criar um de 127 GB tranquilamente e concluir. Pronto, o disco já está criado. Agora nós vamos criar uma nova máquina virtual. Avançar. O nome da máquina virtual eu vou deixar o mesmo nome. Vamos avançar. Vou usar a geração 2, que já vai ser compatível com F. Vou colocar o tamanho da memória que eu vou disponibilizar. Eu vou deixar 4 GB, 4096, porque eu tenho bastante memória na minha máquina. Avançamos. Não vou usar conexão com a internet, eu gosto de fazer a instalação primeiramente offline. Avançar. O nome da máquina já foi o que a gente definiu ali atrás. O disco, eu não vou criar um novo disco, eu já vou utilizar o disco existente. Então, eu vou vir aqui em procurar e esse aqui é o disco que nós criamos anteriormente. Ok? Avançar. Configurações finais. Concluir. Pronto, a máquina está criada, eu só venho aqui, configurações. Em pontos de verificação, eu vou desabilitar pontos de verificação automática, porque ela não vai ser importante para a gente. Então, máquina criada, vou aplicar. Agora nós vamos adicionar um controlador SCSI, que vai ser uma unidade de DVD. Eu vou adicionar, que vai ser o nosso disco de instalação. Ele está aqui em Downloads. E esse aqui, o Windows 10 21H1, que eu acabei de baixar do site da Microsoft. Pode ser o Windows 11, o Windows 10, o Windows que seja, a imagem que você tiver. Vamos abrir. Só vou aplicar aqui para ele reconhecer o drive. E aqui na inicialização, em firmware, vou deixar ele para iniciar como primeira opção. Aplicar. Ok. Então pronto, máquina virtual criada. Eu vou dar um duplo clique. Vou só trazer ela aqui. Vou tirar esse gerenciador que ele não vai ser importante mais pra gente. E vamos iniciar a máquina. Ele vai perguntar para fazer o boot pelo DVD, pressionar qualquer tecla e a instalação começa como qualquer outra inicialização padrão. Só baixar isso aqui. Aqui, idioma, eu vou colocar Estados Unidos Internacional, porque o meu teclado é americano. Avançar. Instalar agora. Instalação padrão. Não tenho chave. Vou instalar aqui o Pro, porque eu tenho a licença do Pro. Mas pode ser qualquer outro, sem problema nenhum. Aceito os termos. Avançado. Já está aqui. Aqui a gente pode ou criar novas partições ou simplesmente avançar direto aqui. Como eu já configurei para em UF, ele já vai fazer a conversão em GPT, tá? Avançar. E aqui é a instalação padrão. Vai expandir os arquivos e vai começar a instalação padrão do sistema. Por enquanto, é o mesmo procedimento. A gente não vai fazer nenhum tipo de modificação. A gente vai modificar assim que for a criação do usuário, que a gente vai começar. Pronto. Nesse momento, a gente vai dar segmento, Brasil. Vou escolher o teclado. Meu é o americano. Não quero adicionar nenhum. Sim ou não tem internet. E nesse momento aqui que é o segredo, a gente não vai criar nenhuma conta. Então a gente vai entrar em modo de auditoria, para isso a gente vai usar a opção Command Shift F3. Então Command Shift F3, digita e ele vai automaticamente reiniciar e entrar com o usuário padrão, o usuário administrador em modo de auditoria. Prontinho, Windows instalado. Essa janelinha do Sysprep
como você está em modo de auditoria, sempre que você reiniciar essa máquina, ele vai aparecer essa janela. A gente pode simplesmente cancelar ou fechar. Eu vou dar cancelar, isso não me interessa agora. Nesse momento a gente vai entrar no Windows Update, você vai conectar a sua máquina na internet, pode baixar as atualizações, todos os updates do Windows, você deve fazer isso nesse momento para ganhar tempo no futuro. E aqui você vai simplesmente instalar todas as aplicações que você considera essencial, ou para você ou aí para o seu cliente. Eu gosto de criar uma máquina personalizada para cada pessoa, eu entendo a necessidade da pessoa e simplesmente acesso à internet, baixo o programa e já instalo tudo, tá? Bom, pessoal, nesse momento você já fez toda a instalação, já tiro algumas coisinhas aqui de baixo, instalei vários aplicativos. Aqui eu deixei padrão, que eu considero essencial, só para fazer um teste. Estou até usando uma outra máquina virtual aqui, mas o processo é exatamente o mesmo. Ela já está com todas as atualizações instaladas até o presente momento. Já fiz a instalação de alguns aplicativos que eu particularmente gosto. Então agora nós ainda estamos em modo de auditoria. Nesse momento nós vamos navegar até a pasta Seu Windows System 32, encontrar o sysprep, dar um duplo clique, baixar essa janela aqui. E aqui a gente tem que escolher essa opção aqui, entrar em configuração inicial, que é o OBB. Nós devemos utilizar a opção generalizar e aqui a opção desligar, ok? Vamos dar ok. Ele vai rodar o sysprep. Nesse momento ele vai fazer toda a limpeza, apagar chaves de registro, apagar qualquer tipo de licença que esteja vinculada a essa máquina e vai transformar essa instalação em uma instalação totalmente independente e desvinculada a qualquer tipo de hardware, para a gente instalar em qualquer máquina nova, independente se o processador é igual, chipset, etc. Aqui é só aguardar. Ele vai desligar a máquina e pronto. Desligou, isso não me interessa mais. Essa máquina, a gente nunca deve iniciá-la novamente, ok? Depois que você roda o sysprep, você não deve mais ligá-la, senão ela vai entrar em modo de configuração do usuário e a gente não consegue mais dar seguimento. Vou fechar aqui. Então, se eu navegar aqui até as minhas máquinas virtuais, discos virtuais, essa máquina que eu acabei de rodar o sysprep foi exatamente essa máquina aqui, ok? Então esse é o disco virtual que a gente deve rodar a captura de imagem para gerar um arquivo .win e a gente fazer qualquer tipo de instalação. Então nesse momento a gente tem duas opções, ou a gente clica o botão direito e vai em montar, ou a gente vai em gerenciamento de disco e vai escolher a opção anexar via HD, vai navegar até a minha pastinha onde eu armazeno os meus discos virtuais e dou um duplo clique. Essa opção não deve estar marcada, a gente clica em OK e pronto. Essa máquina, esse disco virtual já está devidamente montado, que foi esse aqui, ele aparece até em azul. Eventualmente, ele aparece em letra, então a gente deve clicar com o botão direito, vai atribuir uma letra, no caso a gente iria na opção adicionar, aqui ele já está com letra, mas eventualmente ele pode aparecer assim, sem a letra, então botão direito, alterar letra, adicionar, vou adicionar a letra H, por exemplo. Finalizado. Gerenciador de dispositivo, eu vou só minimizá-lo, e nesse momento a gente vai clicar com o botão direito, abrir uma janela do PowerShell Admin. Eu vou deixar uma outra pastinha aqui, deixar minimizado, abrir uma nova janela do Explorer e vou navegar até o meu disco G, só para a gente observar como isso vai ser feito. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos rodar um comando aqui no PowerShell, onde nós vamos capturar essa imagem e salvar no arquivo .win, que é o arquivo de instalação, nesse drive G. Então nós vamos digitar esse comando, onde G é onde o arquivo vai ser salvo. Eu vou salvar a imagem no G install.in e vou capturar o disco H,
que foi o disco que a gente atribuiu a letra H, ok? E esse nome aqui você pode colocar um nome qualquer, eu coloco o meu nome, por exemplo, porque é uma forma de identificar instalações dentro dessa imagem. Mas aqui você pode colocar simplesmente install.in novamente, isso aqui não vai ter nenhuma alteração. O importante é onde o arquivo vai ser salvo e qual é o arquivo de origem. Então vou deixar aqui o meu disco G. Você vai ver que quando eu teclar Enter, automaticamente já vai ser criado um arquivo .in. Então digitei o comando, teclo Enter. E ele automaticamente abre o sistema de gerenciamento de imagens de implantação, já criou um arquivo .in, o tamanho dele ainda é bastante reduzido, porque nesse momento ele está capturando toda a imagem para depois salvar. Esse processo leva um tempo, tanto é se eu abrir o gerenciador de dispositivos, desempenho, monitor de recursos e avaliar o que está sendo efetivamente lido e gravado em disco, vocês vão ver que o H, que é o nosso arquivo de origem, está sendo bastante lido nesse momento, ou seja, a gente está capturando toda essa imagem, ou seja, eu sei que o nosso script está rodando nesse momento. Tenha paciência, porque isso realmente pode demorar bastante, dependendo do hardware do computador. Pronto, nesse momento ele já fez toda a captura, agora ele está salvando a imagem. Esse processo demorou um bom tempo aqui, demorou mais de 15 minutos. Então tenha paciência, porque realmente às vezes parece que o PowerShell está travado, mas ele não está. Se a gente sempre abrir o visualizador, o monitor de recursos, a gente observa que sempre existe escrita e agora, na verdade, bastante gravação. Se a gente abrir aqui o monitor, percebe que a taxa de gravação nesse momento ela está bastante intensa no disco G. Como a gente consegue observar aqui no arquivo install.in, existe uma alta taxa de gravação. Prontinho, finalizado. O nosso arquivo .in, perceba que ele já está criado. E aqui é importante, o tamanho dele varia de acordo com o tamanho da instalação que você fez, quantos aplicativos você instalou. Então, tenha em mente que dependendo do tamanho desse arquivo .in, você precisa de um pendrive de instalação maior. Talvez um pendrive pequeno de 8, 16 GB não seja o suficiente, ok? Aqui, para mim, deu 13 GB, quase 14, que é uma instalação um pouquinho menor do que eu costumo fazer, que eu só coloquei algumas coisas mais básicas para fazer esse vídeo aqui para vocês. Mas geralmente meu arquivo .in fica em torno aí de 20 GB para a minha máquina, tá? Porque eu já instalo muita coisa, já deixo o pacote Adobe basicamente todo instalado, então o arquivo ele cresce bastante de tamanho. Então, a partir desse momento que a gente já tem o arquivo .in, o próximo passo é criar um pendrive de boot, que é um disco bootável, pode ser um pendrive, pode ser um DVD, e eu vou mostrar agora para vocês como fazer essa criação. Bom, nesse momento nós temos já nosso arquivo .in criado e temos a imagem original do Windows. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma nova ISO, só que utilizando esse arquivo .in. Fazendo isso, depois a gente vai pegar a nossa ISO criada e vai criar um pendrive de boot ou utilizar como uma ISO em qualquer finalidade. Então, nós vamos pegar a nossa ISO original, vamos montar ela aqui no Explorer, dar um Ctrl A para copiar tudo, copiar. Vou vir aqui em outra pasta, vou utilizar aqui onde está o arquivo .in, no meu HD de 2 TB, e vou criar aqui uma pasta chamado Win personalizado. Vou entrar nessa pasta e vou colar todos os arquivos aqui dentro. Prontinho. Então eu vou voltar aqui, vou localizar o arquivo .in que nós criamos, vou copiar esse arquivo in, vou entrar na pasta onde temos todos os arquivos originais de instalação do Windows e dentro da pasta Sources eu vou ordenar por tamanho, que é mais fácil de localizar, e vou localizar esse mesmo arquivo install.in.
Repara como esse arquivo ele é menor da ISO original. Às vezes não é install.in, às vezes é install.esd. Não tem problema, dá na mesma, tá? Então, eu vou localizar esse. Você pode simplesmente apagar ou só vou vir aqui colar. Aqui, colar. Ele vai perguntar o que quer fazer com esse arquivo. Eu quero substituir, porque esse arquivo original não me interessa. Então, substituir. Ele vai apagar o arquivo install.in original e colocar o arquivo install.in que nós criamos. Prontinho. Nosso arquivo install.in já está aqui. Então, a gente já tem dentro dessa pasta todos os arquivos de instalação com o install.in modificado. O próximo passo é utilizar todos os arquivos para criar uma imagem .iso. A gente pode fazer isso por linha de comando, mas eu vou fazer como uma forma de facilitar através desse aplicativo que é o Disney++. Então nós vamos utilizar ferramentas, criar ISO. Vamos procurar o caminho de origem. Então eu vou navegar até o meu disco G, o Windows personalizado, selecionar pasta. Vou colocar o meu destino, vou salvar também no arquivo G e vou colocar Win personalizado Ramon. Certo? Já está em arquivo.iso. Salvar e OK. Ele vai nesse momento criar o arquivo .iso. Esse processo é rápido. Esse processo não costuma demorar muito não. Prontinho. ISO criado. OK. Posso fechar o Disney. E aqui está a nossa ISO. Tendo essa ISO, qualquer programa de criação de pendrive bootável, Rufus, por exemplo, você usa, cria o seu pendrive de boot e prossegue normalmente com a instalação. E é somente isso. Quando o Windows for instalado, vai fazer a criação do usuário, como qualquer instalação, e todos os aplicativos já estarão instalados. Lembrando que todas as licenças aqui, elas serão perdidas. Então, caso você tenha ativado qualquer software, você deve ativá-los novamente.